Henker que vive duas vezes. Capítulo 447. Rei das Sombras, 3. No momento em que a respiração de Yeon-woo caiu do céu para o chão, o calor escaldante forçou todos os jogadores a pararem de lutar e se viraram para olhar para ele. Não. Bloqueio. Os jogadores Elohim perseguiram-no tarde demais. A respiração já estava varrendo a Assembleia dos Anciãos. Os anciãos tinham todos os tipos de barreiras protegendo-os, e os anciãos ativaram freneticamente bênçãos e habilidades assim que sentiram o perigo. Mas estes eram pouco mais do que castelos de areia em ruínas diante do sopro misturado com a santidade do trono da morte. O poder exalado pela pedra do pecado, as pedras de Superbia e Gula, já era poderoso demais para Yeon-woo controlá-lo. Estrondo. KRRRR. As faíscas causaram explosões consecutivas, e os relâmpagos que surgiram delas se conectaram entre si, destruindo tudo o que ficou para trás. Tornados de fogo explodiram várias vezes, abalando o prédio da Assembleia dos Anciãos e tudo ao seu redor. Os jogadores mal conseguiam se proteger dos tremores secundários, olhando incrédulos. Nuvens escuras se estendiam até o céu e o magma borbulhante fluía como um rio entre as rochas queimadas. Já era difícil abordar, muito menos sobreviver. Foi um inferno. Um edifício cuja história durou milhares de anos desabou de forma anticlimática. Sem chance. Todos ficaram chocados e ainda houve um silêncio pesado quando Yeon-woo desceu. Balançar. O rosto de Yeon-woo estava inexpressivo, como se não houvesse nada fora do comum. Ao voar para baixo, ele tirou as peças de Hui e Beng. Clique. Eles se reuniram e se transformaram em uma equipe, combinando-se com Vigrid. Asa Celestial. Eu vou te matar. Os anciãos que mal conseguiram sobreviver olharam para ele com olhos de fogo entre as ruínas infernais. Metade deles foi exposta à respiração. Esmagou seus membros ou queimou metade de seus corpos, mas nenhum deles parecia se importar. Só havia um pensamento em suas mentes. Matar o culpado por trás de tudo isso, Yeon-woo. Deuses, ancestrais, por favor, cuide de nós mesmos. Com aquele grito, os fatores divinos selados em seus corpos começaram a despertar. Uau! Os fatores tremeram turbulentamente e sua informação genética e qualidade foram transformadas em seus próprios alicerces. Suas formas humanas desmoronaram, seus músculos se torceram. Cada um assumiu a forma de um monstro único. Um se transformou em um leão alado, outro em um grifo e ainda outro se transformou em uma criatura longa e sem membros, um leviatã. Eram monstros extintos na torre e só podiam ser encontrados em antigas lendas ou folclore. Eles também eram semidivinos. Liberação forçada do poder sagrado. Para ingressar na Assembleia dos Anciãos, você precisava ter uma quantidade abundante de sangue divino e fatores divinos. Cada um deles tinha algum poder sagrado, mas normalmente era impensável usá-lo. O poder sagrado era uma força divina destinada a imortais, não a mortais. Se usado incorretamente, o equilíbrio do corpo pode ser prejudicado. Você poderia perder sua identidade e possivelmente se tornar um ser diferente. Então os anciãos não usaram seus poderes sagrados e apenas os transmitiram aos seus descendentes. Eles acreditavam que se o poder sagrado fosse acumulado geração após geração, ele floresceria e se tornaria uma lenda, a missão de longa data de seu clã. Devido a isso, o poder de cada família de Elohim era determinado pela quantidade de poder sagrado que possuíam. As grandes famílias, chamadas de tribo protogenoi, eram tidas em alta conta porque tinham muito poder sagrado. No entanto, que valor tinham as famílias, o poder sagrado e a missão? Se os Elohim caíssem, não havia sentido em esperar pelo futuro, e assim os anciãos colocaram a sua sobrevivência em primeiro lugar e usaram os poderes das suas famílias sem se preocuparem com a preservação das suas posições. Restauração de espécies antigas. Suas vontades endurecerão após os avanços obtidos na missão dos Elohim de restaurar as espécies antigas. Os anciãos estimularam os fatores divinos armazenados em seus genes e forçaram a saída de sua divindade para que eles despertassem como espécies antigas. KRRR. Este é o poder dos nossos ancestrais. Seus planos ainda estavam incompletos, então eles não poderiam permanecer nessas formas por muito tempo. Mas os poderes que ganharam naquele momento aumentaram muito sua força. Uau! As energias intensas que irromperam do poder sagrado emergente das semidivindades e monstros giraram em repiques do grande. Os jogadores ficaram pálidos quando a pressão na atmosfera aumentou para um nível desconfortável. Com isso, aquele incrédulo será destruído. Os anciãos acreditavam que isso era suficiente para lidar com Yeon-woo. Não importa o quão forte ele fosse, ele só era forte para um mortal. Como ele não passou pela exuviação nem ganhou transcendência ou divindade, ele nunca poderia superá-los. Não era uma questão de quem era mais forte. Era uma questão de limitações inatas. Independentemente de quão fortes fossem, os insetos nunca poderiam superar os humanos. Eles estavam certos de sua vitória. Nós lhe ensinaremos o preço de invadir nossa terra santa. Seremos elogiados pelos deuses por oferecer você como sacrifício. Eles correram em direção a ele sem qualquer hesitação, com os dentes à mostra. A visão de 100 semidivindades correndo juntas era uma visão assustadora. No entanto, eles não tinham ideia dos campos de batalha em que Yeon-woo lutou durante sua ausência de um ano. No Tártaro, Yeon-woo enfrentou batalhas de vida ou morte com inúmeras divindades e até matou deuses. Antes de entrar em confronto com eles, Yeon-woo revelou todo o seu poder.
Declaração de domínio do submundo. Uma nova qualidade está sendo adicionada ao território designado, Binah. O submundo foi definido. O trono da morte está sendo lançado. O que diabos? Impossível. Como um humano tem o trono da morte? Só é permitido a deuses e demônios superiores. Os anciãos ficaram tontos ao sentirem uma força esmagadora que superava seu poder combinado. O trono da morte. Até os deuses achavam difícil exercer poderes sobre a vida e as almas. Para um mortal fazer isso era inacreditável. Além do mais, 666 deuses e demônios sorriam cruelmente para eles atrás de Yon-Wu. Já era tarde demais. O espaço exterior que eles pensavam que os protegeria para sempre já estava designado como território de Yon-Wu e estava se enchendo de um ar de morte. Yon-Wu enviou a santidade e o poder da Pedra do Pecado para a ponta do Hui Beng, misturando com Gong, magia, habilidades, graças e bênçãos antes de apontá-lo para eles. Foi um ataque que ele descobriu depois de lutar com seu professor, o Rei Marcial. Golpe perfeito. Varra-os embora, Hui, estrondo. 60. O Rei Marcial disse isso a Yon-Wu depois que terminaram de treinar na aldeia. Yon-Wu entendeu imediatamente o que ele quis dizer. Foi um placar. Ele só conseguiria 100 quando conseguisse alcançar o Rei Marcial. Yon-Wu sorriu vaziamente, pensando que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Então, ele ficou curioso sobre alguma coisa. O Rei Marcial teve 3 discípulos. 2 foram excomungados da tribo, mas isso não mudou o fato de terem recebido instruções do Rei Marcial. O Deus da Espada, que se pensava estar morto, na verdade ainda estava vivo como sem rosto. Yon-Wu nunca havia lutado com Nocturne, mas estava claro que ele era um mestre oculto. Se ele revelasse sua verdadeira força, Nocturne seria possivelmente o mais forte entre eles. Yon-Wu estava curioso sobre a avaliação do Rei Marcial sobre os outros 2, que tinham a mesma paixão que ele para alcançar o Rei Marcial. Posso perguntar qual pontuação você deu aos outros 2? O tagarela Rei Marcial apertou os lábios pela primeira vez. Então, ele falou com um sorriso, 55 e 80. Suas palavras ficaram gravadas na mente de Yon-Wu porque parecia que ele estava insinuando que Yon-Wu ainda tinha muito que aprender. A partir daquele momento, Yon-Wu fez tudo o que pôde para melhorar o Flawless Strike, praticando a diferença de tempo sempre que podia. Ele conseguiu um resultado satisfatório e não foi simplesmente por causa do que o Rei Marcial disse. Ele também sentiu e esperou que isso o ajudasse a abrir um novo caminho. Ele havia superado o Deus da Espada com o Flawless Strike incompleto. Se ele completasse, poderia alcançar o nível de Nocturne ou até mais. Outro caminho será aberto. Ele acreditava que não poderia ultrapassar o nível de Arhat, mas se continuasse a crescer, seria capaz de encontrar um novo caminho. Yon-Wu acreditava que Flawless Strike era uma chance de melhorar e talvez até alcançar o objetivo que a tribo de um chifre almejava há muito tempo. Espada Yin. Foi a espada que nunca se mostrou ao mundo, ao contrário da espada Yang de Edora. KRRR. O Hui Beng e o Vigrid rasgaram o espaço violentamente, destruindo. 1/3 dos anciãos que corriam para ele caíram no chão, jorrando sangue. Kiak. Ele nem fez contato. Mas como? Ele dividiu o espaço com sua vontade? É impossível a menos que alguém tenha atingido o auge das artes marciais. Aqueles que não morreram tiveram queimaduras por todo o corpo devido ao calor da aura. Yon-Wu caiu no chão, segurando sua lança. Próximo, ele dirigiu seus olhos dracônicos e olhos dourados ardentes para os anciãos. Os anciãos ficaram congelados, incapazes de dizer qualquer coisa. Eles se lembraram de como foi ser dominado pela Rainha do Verão, Ismenius, quando ela visitou a Assembleia dos Anciãos no passado. O ar e a autoridade que apenas as espécies transcendentais possuíam giravam em torno de Yon-Wu. Eles ficaram atordoados e sem palavras. Para os anciãos, a divindade era um muro impossível de escalar. Eles tinham muitos talentos por causa de seu sangue divino, mas também era a razão pela qual não conseguiam escapar dos limites de seu status. Eles perceberam que nunca superariam Yon-Wu. Seu trono da morte e sua característica já o aproximaram de ser uma espécie transcendental. O poder do corpo dracônico divino demoníaco apertou seus peitos. Ninguém, Yon-Wu ergueu os cantos da boca. Se ninguém quiser, eu irei primeiro. Bum! Yon-Wu saltou do chão para o céu. Naquele instante, o espaço se abriu, revelando um dos homúnculos de Jeong-Wu, que bloqueou seu caminho. Tarde demais. Quando Bailuke chegou, metade dos anciãos já estava morta. Mas os anciãos ainda pareciam aliviados. No entanto, Yon-Wu esperava que os homúnculos aparecessem. Então não hesitou em se livrar deles. Ele ficou enojado com Bailuke por jogar esses fantoches nele sem se mostrar. Ele teria que se livrar dos anciões antes de persegui-lo. Não importa para onde ele corresse, Yon-Wu o seguiria até os confins do inferno. Ele retraiu o Hui Beng e o arremessou. Bum! Menor que vórtice maior que. Os homúnculos foram todos destruídos pela explosão do redemoinho de poder. Aí está você. Yon-Wu conseguiu descobrir uma conexão desbotada com um homúnculo com seus Fiery Golden Eyes. Ele rapidamente calculou as coordenadas com o sistema Ubala de Laputa e girou o Hui Beng naquela direção. Rachadura. Ele destruiu o espaço, que revelou um laboratório de pesquisa com inúmeros tubos de vidro contendo protótipos incompletos das antigas espécies em que os anciãos haviam transformado. Gigantes, grifos, leviatãs. No entanto, ele estava fascinado por apenas uma coisa.
Clones que se pareciam com Jeong-woo. Provavelmente eram protótipos fracassados, mas a visão foi suficiente para atiçar sua raiva. Então você veio até aqui. Que precipitado. Ainda não terminei as melhorias. Bailuk estava no final de um corredor. Seu rosto estava vermelho de aborrecimento, mas ele ainda tinha um sorriso torto. Baki, Baki. Ele despertou o poder do caos rastejante? Uma força misteriosa e sinistra se contorcia dentro dele, e parecia que seu corpo já havia sido parcialmente dominado por ela. Foi semelhante a como Laputa foi dominada pelo Crawling Chaos. Yeon-woo percebeu que ele estava no meio de alguma coisa. No momento em que entrou para matar Bailuk, ele sentiu um olhar familiar, um olhar que ele nunca mais queria sentir novamente. Como foi seu encontro com seu antigo amante? Embora pareça que ela não está feliz com isso. A Mãe Terra está observando você. A vontade de Vieira Dun esteve presente.